Bom, vim aqui novamente passar uma mensagenzinha para vocês e vim falar sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. E para falar sobre isso, nada melhor do que o Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec, que nos explicou tão bem através da sua doutrina, da sua codificação espírita. Então, ele no capítulo 9, na parte 2, né, sobre a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações, ele nos diz o seguinte através do pensamento dos espíritos. Né? Ele pergunta, os espíritos respondem. Na pergunta 459, a pergunta é a seguinte: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? E aí os espíritos respondem: a influência deles é muito maior do que se pode imaginar e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Na 460, que é a pergunta seguinte, ele faz a seguinte pergunta: podemos então dizer que o homem possui pensamentos próprios e outros que lhes são sugeridos pelos espíritos? O homem, segundo os espíritos, o homem é um espírito que pensa, portanto não ignora que muitos pensamentos lhe ocorrem ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e com frequência de maneira bem contraditória. Nesses pensamentos existem os que são próprios do homem e os que são dos espíritos, e é isso que os deixa na incerteza, pois existem duas ideias que se confrontam. Aí na 461 ele pergunta: como podemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que não são sugeridos, que nos são sugeridos pelos espíritos? E os espíritos respondem: quando o espírito sugere um pensamento, o homem tem a impressão do que uma voz lhe fala. Em geral, os pensamentos próprios são aqueles que ocorrem primeiro. O homem não deve se preocupar em fazer essa distinção. E muitas vezes é até melhor não saber, porque assim ele age com mais liberdade. Se decidir pelo bem, ele o fará com mais vontade. Se tomar um mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, na realidade, eu fico me lembrando sempre, gente, eu acho que todo mundo se lembra disso, daquela imagenzinha, daqueles desenhos animados, onde você tem assim, no lado do ombro você tem um diabinho falando, e do outro lado do ombro você tem um anjinho falando. E nós temos sim, gente, nós temos essa influência diariamente, não é conversa fiada, isso realmente ocorre, é um fato em nossas vidas, os espíritos realmente eles influenciam em nossos pensamentos. E muitas vezes você veja que os pensamentos que nos influenciam são pensamentos muito comuns a nós mesmos, né? É porque nós temos uma sintonia muito aproximada de todos aqueles pensamentos, até os pensamentos maldosos, os pensamentos errôneos e tal, nós sintonizamos muito neles. Na verdade, nós temos, de um lado, espíritos que são equivocados. Eu não vou chamar de espíritos maus ou demônios, nem nada disso, porque não existe demônios. São espíritos equivocados, espíritos que ainda não evoluíram o suficiente para entender a forma certa de pensar, de agir e de trabalhar na espiritualidade e aqui na Terra, porque existem os espíritos encarnados, quer dizer, as almas, que são os espíritos dos homens no corpo de homens, né, aqui na Terra, que são verdadeiros influenciadores do mal. Né? Isso em todas as áreas, viu, gente? Da sociedade, nas nossas amizades, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Em todo canto tem gente que não são, quer dizer, tem pessoas que não são legais, né? Que não tem realmente aquele pensamento bem ajustado. Do outro lado, nós temos espíritos que são espíritos que nos protegem, tanto aqui na Terra quanto na espiritualidade, né? Aqui na Terra, os espíritos encarnados que nos influenciam são aquelas pessoas que nos dão bons conselhos, que sempre passam boas emoções, que falam positivamente, que não nos traz notícias ruins o tempo todo para que nós fiquemos, sei lá, constrangidos ou até impressionados. São pessoas que quando falam com uma propriedade muito grande sobre o que são as coisas do bem. Então, são essas pessoas. E os espíritos que nos influenciam para o bem são os nossos anjos da guarda, né, os protetores, os mentores e pessoas amigas que já entendem que o bem é tudo, que o amor é que transforma.
Mas aí eu trouxe esse assunto para vocês porque eu achei muito curioso. Hoje, durante o dia, me enviaram um vídeo que é terrível, né? Nós temos as redes sociais, e as redes sociais elas fazem muito bem quando a gente vai divulgar coisas positivas como essa que eu estou divulgando para vocês, que eu considero que é uma coisa positiva, né? A gente está falando do amor, da paz e da luz. E tem coisas ruins também, né? Tanto o Instagram, Facebook, WhatsApp. E hoje eu recebi um vídeo pelo WhatsApp que eu fiquei impressionado com o nível de violência que ele continha. E eu acho muito interessante que a pessoa morrendo de rir no comentário, né? Porque ele manda o vídeo e um comentáriozinho sobre o vídeo. E lá no comentário estava dizendo, imagine, você tenha cuidado quando for pedir uma comida e você for reclamar da cozinheira, cuidado com o tamanho dela. Aí aparece uma mulher agredindo fisicamente uma cliente, eu não sei o que foi que aconteceu, e aí batendo nela assim, de forma muito violenta e tal. E eu, como curioso de sempre, né, que nós humanos somos extremamente curiosos e temos uma tendência muito grande para o mal, para a gente ver o que é que vai acontecer, o que é que vai rolar até o final. E eu fiquei, por curiosidade mesmo, fiquei até o final para olhar. Eu que ultimamente tenho evitado, assim, ao máximo, ter qualquer contato com esse tipo de violência, com esse tipo de vibração negativa e tal, mas as pessoas têm mania de mandar isso para as outras, né? Então, poxa, tem tanta coisa positiva para você enviar para as outras pessoas, né? Tem vídeos bacanas, maravilhosos. Hoje mesmo eu postei vários vídeos interessantes, compartilhei, né? Vídeos sobre música, vídeos dos anos 60, 70, sobre criancinhas falando ou soltando suas gracinhas, sobre animaizinhos e tal. Eu acho isso tão bacana, é tão bacana compartilhar o bem, ao invés de compartilhar coisas erradas. Quando você vibra negativamente, quando você faz certos comentários negativos nas redes sociais ou pessoalmente a alguém, você está atraindo para si um pensamento negativo de outras entidades, de outras individualidades do pensamento. Então, eles influenciam sim, gente. Eles influenciam para o mal, eles influenciam para a gente fazer coisas que não deve e também influenciam para o bem. Se você vibra positivamente, você pega o lado positivo dos pensamentos. Se você vibra negativamente, você atrai espíritos negativos. O bem ou o mal somos nós que fazemos dentro de nós e somos nós que atraímos, né? Então, se a nossa faixa vibratória está negativa, nós vamos atrair espírito, pessoas negativas. Se vibra positivamente, nós vamos atrair espíritos, pensamentos, pessoas positivas. Então, o positivo e o negativo está dentro de nós, né? O yin e o yang, né? O escuro e o claro, são coisas que sobrepõem-se, né? Não existe como o Maniqueu, que era aquele cristão do Oriente Médio, que falava sobre o bem e o mal, não, ou você é bom ou você é mal. Nós temos os dois inseridos em nós, tá? Isso é muito importante a gente entender. Não existe só uma pessoa totalmente boa, uma totalmente ruim. Nós temos inseridos em nós mesmo o bem e o mal. Tanto é que eu tive a curiosidade de assistir o vídeo até o final, quer dizer, é aquela vontade de ver o mal feito, entendeu? É engraçado isso, mas é verdade, a gente fica assim ansioso para ver o que é que aconteceu. Veja como nós ainda temos essa coisa meio brutal dentro de nós, de ver a violência, de ver o que é que rolou até o final e tal, e as pessoas podem se sentir muito mal com isso. Por isso as pessoas estão ficando depressivas, estão ficando em pânico, estão ficando com medo. Lógico, só é o que se divulga, gente. Hoje em dia está muito mais fácil divulgar qualquer coisa. Antes nós tínhamos só, eu sou da época da televisão, né? Da televisão mesmo, daquela de antena, pé de galinha em cima da casa, às vezes até dentro de casa com a bucha de bombril enfiada nas antenas para poder pegar melhor. Eu sou dessa época que não tinha nem controle remoto. Aliás, na minha época eu só vim assistir televisão com uns 3 anos, 4 anos de idade, porque na minha época não tinha televisão direito. Então significa dizer, gente, que naquela época a gente tinha pouco acesso às
as notícias ruins. Hoje em dia nós temos muito acesso a notícias ruins. Elas chegam através do nosso celular, elas chegam através do nosso notebook, elas chegam através do nosso tablet e elas chegam pessoalmente. Mas as pessoas andam procurando as notícias ruins e com isso atraindo os pensamentos ruins. Ninguém pode me dizer que você não fica se sentindo mal depois de você ver uma coisa realmente chocante, como um acidente, como um tiro, como alguém que agrediu alguém. Todo mundo se sente mal com isso, né? Ninguém se sente bem. Nos dá uma revolta, nos dá uma tristeza, nos dá um sentimento ruim, um sentimento de pessimismo dentro da gente, olhando a humanidade tão estragada como ela está. Então, vamos ver se a gente vibra positivamente e criar novos hábitos de olhar, de publicar e divulgar coisas nas redes sociais, porque ninguém merece tanta tristeza e tanta agonia sendo divulgada e difundida de forma tão comum e tão como se fosse uma coisa normal, né? Então vamos vibrar positivamente e ter conosco boas companhias espirituais, ao invés de más companhias espirituais. Beijo no coração, namastê para todo mundo, luz e paz para todo mundo. Beijo, tchau.